Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. O versículo são alguns versículos alternados, mas eu quero começar a ler a partir do versículo de número 3. Esse capítulo vai falar acerca do reinado do rei Uzias, ou Azarias, como ele se apresenta lá no livro de Reis, no capítulo de número 15. Mas eu gostaria que você estivesse aí atento, não serei longo, porém eu acredito que existem muitos pontos da vida desse homem que pode servir como alerta, como um alerta de Deus para a nossa vida. Você encontrou o texto e pode dizer amém? Eu passo a ler capítulo 26 do livro de 2 Crônicas, versículo de número 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os neumitas. Versículo 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homem destro nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e também grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aleluia. Irmãos, aqui está a biografia desse jovem rei de Judá, esse homem chamado Uzias. A palavra do Senhor vai nos apresentar Uzias como um rei jovem. Uzias assume o trono com aproximadamente 16 anos de idade. Ele era o 10º rei que assumia o trono de Judá em Jerusalém. A Bíblia vai nos informar que esse homem reinou 52 anos, e o reinado de Uzias foi um reinado próspero. Veja bem, eu quero aqui abordar que Uzias foi o escolhido, mas poderia ter sido qualquer outro, mas Deus não escolheu a outro, Deus escolheu a Uzias. E eu quero lhe dizer também que Deus também tem nos honrado, quando Ele nos escolheu e nos chamou para esta tão grande e importante obra, que é a obra de representá-lo aqui na terra. Você é uma testemunha, um embaixador do céu, você é alguém de patente. Deus investiu na sua vida, e Deus não te chamou para que você não fosse ninguém, ou para que você não fizesse nada.
Deus nos chamou para que nós pudéssemos frutificar, trabalhar e representar o seu reino, porque é a bênção do Senhor quem nos enriquece e quem nos faz prosperar. Pois bem, nesse caso, Deus entra na história de Uzias e muda a sua história. Eu fui chamado a atenção quando olhava para Uzias, que o seu nome aqui significa do hebraico, o Senhor é a minha força, mas esse jovem rei foi criado dentro de uma família que o seu pai se chamava O Senhor é Grande e Poderoso. Amazias era o nome do seu pai, e a sua mãe Jecolias de Jerusalém. Jecolias no hebraico quer dizer fortalecida pelo Senhor. Então veja bem o contexto que esse moço cresce. Olhando para o pai, ele ouve, ele vê, o Senhor é poderoso. Olhando para a mãe, ele ouve, ele vê, eu sou fortalecida pelo Senhor. Então, o seu nome é um nome sugestivo também, quando ele diz aqui que o Senhor é a minha força. Esse era um rei, era um moço que nasceu num contexto assim, apesar de seu pai tendo um reinado de 29 anos, apesar de Amazias ter sido um homem precipitado, apesar de ter sido abençoado pelo Senhor, a Bíblia diz que tanto Uzias como seu pai começam um reinado bom, eles fazem o que parece bem aos olhos e reto aos olhos do Senhor, apesar de não fazê-lo como Davi, porque ainda nesse tempo o povo ainda sacrificava e oferecia aos ídolos nos altos, nos bosques, irmãos, e às vezes a tolerância com certos costumes que nós trazemos de fora impede e também agride e às vezes até mesmo suscita a ira de Deus contra a nossa vida. Veja bem, o pai de Uzias, Amazias, ele foi um homem que começou um bom reinado, começou executando aqueles assassinos que haviam se levantado e assassinado seu pai. Eu quero dizer que com pessoa que mata, nós não podemos brincar. Ele começa um reinado, pastor Roberto, dizendo: eu vou cortar o mal pela raiz. A gente não pode ver o mal e deixá-lo crescer como se fosse qualquer coisa. Amazias então extermina os assassinos do reino, mas agora ele se fortalece, Deus abençoa a sua vida e ele vence os edomitas, ele constrói, ele edifica, ele conquista uma grande capital dos edomitas chamada Petras. E quando esse homem, pai do rei Uzias, se fortaleceu na guerra, ele então se voltou contra o seu irmão Israel, e a Bíblia vai dizer que ele se levanta e convida Israel para a batalha. E agora, meus queridos, o rei de Israel invade Judá, faz esse Amazias como um seu prisioneiro, a todo Judá ele assim também subjuga, e por fim esse Amazias, por um reinado tão ruim no final, ele então agora traz para Jerusalém os deuses dos edomitas, culminou em liberar a ira e o juízo de Deus sobre a sua vida, e a Bíblia vai dizer que foram seus próprios oficiais que executaram esse homem, e agora, morto Amazias, Uzias é quem toma o reino de Judá. Esse Uzias que eu disse, 16 anos, que julgou, agora que reinou durante 52 anos, esse Uzias foi um homem bem sucedido. Você vai ver quando o texto diz que o Senhor o fez prosperar. Você vai ver quando o texto diz que o Senhor o ajudou na guerra. Esse Uzias, irmãos, era um arquiteto. Esse Uzias era um homem do campo, um agricultor. A Bíblia vai dizer que ele era amigo da agricultura. Deus o encheu de sabedoria, Deus o encheu de graça, e esse homem cresceu, e esse homem foi um inventor de armas, esse homem foi um fabricante. Há quem diga que ele é o autor da catapulta, aquele
grande instrumento de guerra que lançava grandes pedras em chama dentro das muralhas. Esse homem, irmão, que durante todo esse tempo ele era municiado de um exército tão grande, quase uma multidão de homens preparados para a guerra. Uma coisa que chama atenção na vida de Uzias e que me chama atenção também nessa noite: ainda com 16 anos, ele aplicou no coração o desejo de buscar ao Senhor. Irmãos, isso é importante, porque buscar a Deus é decisão minha, porque buscar a Deus é decisão nossa. Quando nós decidimos buscar a Deus, nós procuramos saber a sua vontade. Quando nós procuramos buscar a Deus, nós queremos nos afastar do erro e andar diante dele para sermos por ele abençoados. Pois bem, queridos, esse homem que durante todo esse tempo ele realizou esses grandes feitos, por ele Deus deu na mão de Uzias a capacidade de subjugar reino, de vencer os seus inimigos, a tal ponto que ele até recebe presente dos seus adversários. A fama do seu nome correu até os limites e as fronteiras do Egito. Qualquer um gostaria de ter um pastor como Uzias, qualquer um gostaria de ser parte de um exército de um homem inteligente, bem-sucedido, um homem que tinha a sua história vista a olhos nus. Mas a Bíblia vai dizer que tudo isso aconteceu por bondade de Deus, assim como o nome dele, o Senhor era a sua força. Esse Uzias, que em crônica se chama Uzias, você vai encontrar o seu nome como Azarias, lá no livro de Reis, que também não muda nada, porque a tradução do hebraico de Azarias quer dizer o Senhor ajuda. Logo então, a vida desse rei era uma vida de ajuda. Era Deus na vida dele a sabedoria dos seus dias, era Deus na sua vida a conquista dos seus inimigos, era Deus na sua vida as grandes invenções e toda a sabedoria que Deus o cobriu. Mas sabe, meu irmão, uma coisa me chamou a atenção. O versículo de número 15 vai dizer que tudo isso aconteceu na vida desse homem porque o Senhor maravilhosamente o havia ajudado. Aí uma vírgula acontece e agora uma advertência: até que ele se fortaleceu. Aí mora o problema, aí mora a grande, aleluia, dificuldade de muita gente. O começo da história é um começo de humildade, é um começo de fidelidade, é um começo de serviço, de disposição. E aí a gente faz tudo, e a gente vai a qualquer lugar, e aí a gente faz uma série de coisas. Mas quando nós nos reconhecemos alguém, quando nós entendemos que já somos experimentados, adquirimos a sabedoria e a experiência da caminhada, aí então, irmão, é que mora o perigo, porque Deus nos tira do charco de lodo e nos traz para uma rocha firme, e Ele planta os nossos pés. E agora, o que Deus espera é que nós, agora abençoados, permaneçamos diante dele na mesma condição de quando ele nos encontrou, quando nós não éramos ninguém, e a sua presença em nós nos fez vencedores, conquistadores, alguém reconhecido, porque é isto que Deus faz na nossa vida. Sabe, meu irmão, estávamos ontem estudando sobre a igreja em Esmirna, falando de uma igreja perseguida, de uma igreja que estava inserida num contexto de muita riqueza. Aquela cidade era uma cidade proeminente, mas a igreja, porque temia o Senhor, estava debaixo de um jugo de pobreza. E eu estava vendo na manhã do domingo, ali em Xerém, um dos nossos irmãos
trouxe para nossos dias a perseguição da igreja atual, aonde nós víamos no ano de 2010 as pessoas sendo queimadas, as pessoas sendo espancadas lá naquele país onde a tsunami veio sobre aquele povo, e a gente fica pensando: Jesus, eu não sou crente coisa nenhuma, porque às vezes, irmão, nós estamos muito confortáveis, nós estamos achando que já podemos alguma coisa. Assim aconteceu na vida do rei Uzias. Tinha tudo para fechar a história, a sua biografia por cima, por causa de que ele havia sido bem sucedido, orientado por um profeta chamado Zacarias, um homem de visão de Deus. Agora a Bíblia vai dizer que tudo isso cessou na vida dele, até o momento em que ele se fortaleceu. Ei, meus amados e queridos irmãos, nós podemos dizer eu sou forte, mas nós não podemos esquecer qual é a fonte da nossa fortaleza. Nós podemos dizer eu posso, mas não podemos esquecer a fonte que nos dá a condição de poder alguma coisa. Quando esse rei se achou poderoso e fortificado, a primeira coisa que ele fez foi entrar no lugar sagrado e tomar do incensário, que era um instrumento dos sacerdotes da linhagem de Arão. Era uma determinação do céu para o povo de Israel, e ele intentou servir a Deus oferecendo incenso. Sabe, meu irmão, ele não sabia que aquele lugar era como uma embaixada em uma nação alheia. Oh, meus amados, ele entra dentro do templo e ele encontra oposição. Interessante aqui, pastor, ele encontra a oposição de um sacerdote que tem o mesmo nome que ele. O sacerdote Azarias disse: olha, o que tu fazes aqui não é digno de ti, e isso não será contado como honra diante de Deus no teu reinado. Sabe, meu irmão, esse homem se levanta, e agora Azarias não está mais sozinho. Ele mais 85 sacerdotes se levanta contra aquele homem, porque o domínio e a autoridade do rei está apenas no território aonde a sua autoridade ela tem o seu valor. O templo aqui era uma embaixada do céu. A lei que regia aquele lugar não era a lei do reino de Judá, mas era aquele que está sentado no alto e sublime trono. Oh, meus irmãos, e quando esse homem que foi tão abençoado por Deus intenta fazer essas coisas, a Bíblia diz que esse homem que reinou com tanta sabedoria, que conquistou tanta fama e que destruiu tantos inimigos e que construiu tantas armas, o seu exército, que tinha um número considerável de guerreiros, eles eram munidos de lanças, de escudos, de espadas, todas elas foram idealizadas por Uzias. Mas a Bíblia diz que esse grande rei, quando ele se ensoberbeceu, Deus então entrou em ação. E eu me lembrei que a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado Deus não resiste. Agora, se Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado para abençoá-lo, o que Deus não faz com um coração soberbo e exaltado? Esse homem conheceu a mão de Deus, porque ele levantou-se para fazer um serviço que não lhe competia. Para os hebreus, a função do rei não tinha compatibilidade
com a função dos sacerdotes. Um era um e outro era outro. O que eu quero dizer com isso? Se Deus te chamou para dar glória, dê glória, porque a bênção de Deus é grande sobre a sua vida. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, porque você se conhece ou se reconhece alguém. Esse homem se levantou, e porque se levantou, a Bíblia diz que Deus o fere na sua testa com uma lepra. Irmãos, o soberbo e o exaltado é um forte candidato a ser um leproso. É um forte candidato a saber e a experimentar o que é capaz o dedo do nosso Deus. E agora, um homem tão importante, e agora, um homem tão conquistador, e agora, um homem tão proeminente, precisa deixar o trono, precisa sair do palácio e morar do lado de fora do arraial, porque leproso entre os judeus não poderiam habitar em comunidades. O que adianta a soberba? O que adianta tudo isso se você não vai poder desfrutar daquilo que Deus já te concedeu? Sabe o que eu entendo? É que Uzias não se satisfez com aquilo que Deus havia concedido a ele. Quantas das vezes nós somos dessa maneira? Nós não estamos satisfeitos com o que Deus já nos deu, sempre queremos mais. Irmãos, querer alguma coisa não é pecado, mas eu quero te dar um conselho. Antes de exigir de Deus alguma coisa, agradeça a Ele pelo que Ele já te concedeu, pelo que Ele já colocou na sua mão, pelo que Ele já te colocou na sua vida, pelo que Ele já fez na tua família, pela salvação que Ele já te deu. Irmãos, esse capítulo foi uma advertência para a minha vida. Quando eu olhava o testemunho lá na Somália, pastor, de um garoto que foi espancado. O garoto não tinha 12 anos de idade. Ele foi espancado porque era cristão. E ali naquele momento ele foi lançado no chão, porque alguém pensava que ele ia morrer. O pastor o socorreu, trouxe para dentro de casa, orou pelo garoto e o Senhor o restaurou novamente. E o pastor agora, com uma câmera e com um microfone, dizia a ele: e aí, meu filho, você agora vai permanecer sendo cristão ou vai servir a Maomé? Ele disse, e aquilo mexeu no meu coração: serei cristão, nem que eles me matem. 12 anos de idade. Eu digo: Jesus, me ajuda a ser crente desse jeito. Irmãos, sendo queimados no ano de 2010, sendo espancados em praça pública, está lá no site da Missões, Portas Abertas, a igreja perseguida. Irmãos, então, vamos entender que é privilégio de Deus estarmos aqui nessa noite, que é privilégio de Deus ter o nosso nome escrito no livro da vida, ter uma família, estar com saúde hoje, dentro destas portas, com liberdade de culto, podendo levantar a nossa mão e dizer: tu és santo, Jesus, tu és amado, tu és adorado, e a ti eu tributo todo o meu louvor e toda a minha adoração. Esse homem foi preciso ser removido do trono pela sua altivez, e no seu lugar, mesmo em vida, ele perde o trono, e quem vai reinar no seu lugar é o seu filho Jotão. Oh, meus amados, Deus pode colocar no lugar de um exaltado alguém com menos experiência do que ele, porque Deus está buscando a quem queira lhe obedecer. Aleluia! A capacidade é algo de extremo valor, mas se Deus quiser, Ele suscita das pedras um filho para Abraão, e sobre a vida deste, o Senhor faz grandes obras, porque Ele é especialista em fazer essas coisas. Irmão, que esta palavra de advertência que veio para o meu coração, e eu tomo esta palavra
como uma advertência para mim. Cuidado, Eliseu, eu te trouxe até aqui, te tenho dado bênçãos, te tenho feito prosperar, mas saiba sempre na tua vida que a tua razão de vitória é porque sou eu quem te ajudo, sou eu quem te guardo, sou a fonte da tua fortaleza, eu sou o todo-poderoso na tua vida, eu sou aquele que te dou vitória. Irmãos, se nós reverenciarmos este Deus, nós teremos sempre o que contar para edificar a vida de alguém. Então que Deus nos abençoe e que esta palavra fique firme no meu e no teu coração, e assim que Deus nos abençoe. Eu quero que você esteja de pé agora. O pastor nos deu autoridade para orar. Eu gostaria de orar por todo aquele que entende que mesmo sendo cristão, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sabendo a oração dominical, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, mesmo sabendo disso, tem hora o que prevalece não é a vontade de Deus coisa nenhuma, é a nossa, é o que nós queremos, é o que nós queremos fazer. E há até quem diga assim: eu sou dono do meu nariz, eu precisei viver 40 anos na Assembleia de Deus para descobrir que nem do meu nariz eu sou dono. Eu não vou para onde eu quero, eu não fico aonde eu quero, às vezes eu vou para onde eu não quero, fico aonde eu não gosto, mas quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Oh, meus amados irmãos, quem é que está na regência da tua vida? Quem é que está na regência da nossa vida? Eu quero orar por você que entende que mesmo sendo servo de Deus, tem hora que quem está no controle é você, e você precisa se render ao controle perfeito da vontade de Deus.